Chuchu, você me pediu pra eu cantar e eu cantei. Agora tá na hora do meu pedido. Vem pra cá, dá aquela aula maneiríssima de geografia pra gente. E galera, depois da aula do Chuchu, tem desafio bate pronto, hein? Fica ligado pra não ficar de fora. Chuchu, a casa é toda sua. Vem pra cá. E aí, people! Focada! Caótica, porém focada do Preparadão Universo 2020. Vamos para aquele nosso momento maravilhoso de aula de Geodelícia. Antes de mais nada, um beijo para ti aí da Libras, né? Oi, como é que tu tá? Tudo bem? Beijo, bom trabalho, viu? Vamos lá. Chuchu, olha só, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar um pouquinho de geografia física, especialmente um assunto importantíssimo, que é a parte de climatologia, tá certo? Bom, primeira coisa, te liga só. O Enem, ele vem trabalhando com os assuntos da parte mais física, climatologia, geomorfologia, enfim, vegetação, os biomas e tal, com uma carga muito mais conteudista nos últimos anos. Vem cobrando bastante conhecimento, percepção dos fenômenos, né, naturais do planeta, então tu tem que estar bem preparado. A galera do Me Salva, desculpa, né? Vai tirar de letra. E a gente vai falar um pouquinho de climatologia e eu preparei aqui alguns elementos importantes para a gente dar uma olhada, tá? Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente está trabalhando com os aspectos climáticos, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem uma série de dinâmicas atmosféricas que são extremamente importantes, tá? O que acontece? Essas dinâmicas atmosféricas, elas vão acabar sendo orquestradas, digamos assim, por três elementos climáticos. A chamada pressão atmosférica, a temperatura e a umidade, certo? Essa aqui, a umidade, eu quero fazer uma observação. Umidade, ela vai aparecer na forma das precipitações, né? A questão de quedas de neve, granizo e o principal tipo de precipitação, que é a chuva, ok? E quando a gente está trabalhando com temperatura, vale ressaltar o seguinte, nós temos a temperatura média de algum lugar, essa temperatura média é, um beijo aí para o Miguel, né? É a média aritmética da temperatura que vai ser calculada diariamente, mensalmente, anualmente, tanto faz. Outro elemento importante que a gente percebe quando a gente está trabalhando com a temperatura é a questão da amplitude térmica. Amplitude térmica, te liga, meu chuchu! Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura, ok? Temperatura média, média aritmética. Tu pega todas as menções de temperatura, divide pelo número de dimensões ali. Agora, a amplitude térmica, a diferença entre a maior e a menor temperatura. Show! Essa amplitude térmica ela também pode ser diária, pode ser mensal, pode ser anual, tanto faz, ok? Beleza, então, umidade aqui, vamos colocar um pouquinho, né? Vou escrever aqui, ó, para quem não anotou, vai aparecer principalmente na forma das chuvas, os diferentes tipos de chuva que a gente tem, a temperatura vai aparecer ali, pode ser trabalhada na forma de temperatura média ou de amplitude térmica, e a gente vai ter a pressão atmosférica. As últimas questões do Enem, as últimas provas do Enem, vêm abordando bastante a ideia da pressão atmosférica. E aí eu coloquei o seguinte, ó, elementos que vão, né, ser importantes, porque eles vão acabar sendo caracterizados ou relacionados com as variações da pressão atmosférica. Aí o que a gente tem aqui? Importantíssimo, meu querido, que é o seguinte, a variação da pressão, ela determina um dos fenômenos climáticos mais importantes que nós temos. E esse fenômeno climático é o vento. Tá? Então vamos entender o seguinte, imagina a seguinte situação, temos aqui uma superfície, né? Ela está recebendo radiação solar, enfim, né? Durante o dia, sei lá qual horário, e o fato é que esse solo,
ele vai acabar aquecendo. Esse solo esquenta, tá? Vou colocar um solo o quê? Solo quente. Radiação, esquentou o solo. O ar que está em contato com esse solo, ele acaba, por contato, esquentando também. O ar quente, porque o solo esquentou. Então, esse ar que está em contato com o solo, ele acaba aquecendo. O fato, chuchu do meu coração senil, quando esse ar ele aquece, e aí vem os princípios da física, esse ar ele vai acabar dilatando, as moléculas que compõem essa porção de ar que se aqueceu acaba se dilatando, se expande e passa a ter uma densidade menor, ou seja, esse ar começa a subir, porque a densidade é menor. Então te liga aqui, ó, temos um ar quente que começa a subir e ele sempre vai subir na forma de uma espiral. Temos aqui uma área de baixa pressão atmosférica, ok? Fato, a temperatura está modificando a pressão atmosférica. Fato 2, conforme a gente tem um aumento da altitude, ou seja, a distância de um ponto em relação ao nível do mar, a temperatura vai diminuindo. Em média, a cada 180 metros que a gente sobe em altitude, 1 grau na temperatura a menos. E aí o que vai acontecer? Em altitude, nós temos um ar frio, o F de frio. O ar frio ele faz o quê? As moléculas que vão compor esse ar, elas vão acabar se compactando, se comprimindo. Quando elas se comprimem, aqui, elas vão fazer o quê? Elas vão ficar mais densas e vêm abaixo. Elas descem. Se eu tenho o ar descendo, chuchu, o que está acontecendo? Eu tenho esse ar, movimento descensional, ele está descendo, e ele vai exercer uma pressão maior. Eu tenho uma área de alta pressão atmosférica. E tu que está te preparando para as provas, presta atenção no que eu vou dizer, tu vai anotar aí nos teus rascunhos. Essa área de baixa pressão, onde o ar é mais quente, nós chamamos de uma área ciclonal. Formou um ciclone, o ar subiu. A área de alta pressão, onde o ar está descendo, é uma área anticiclonal. Ciclone, anticiclone. Onde o ar sobe, baixa pressão, área ciclônica. Onde o ar desce, alta pressão, área anticiclônica. E o vento, chuchu, é exatamente o ar em movimento das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. E essa é uma regra que tu não pode esquecer. Chuchu, é sempre da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Nunca, jamais, em tempo algum, vai ser o contrário. O ar sempre se desloca da alta pressão para baixa pressão. Acabou aí, tá? E aqui eu tenho o vento, né? O ar em movimento, sempre saindo das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Aí o que acontece? Bom, esse vento ele pode aparecer de diferentes maneiras. Eu posso ter aqui um vento que a gente vai chamar de brisa. Tá na brisa, tá ligado? Né? A brisa, chuchu, é um vento mais suave, uma porção menor de ar está se deslocando, geralmente em áreas oceânicas. Então lembra, a brisa marítima ocorre em áreas litorâneas durante o dia. É aquele ar mais ameno, mais fresquinho que vem do mar em direção ao continente. À noite, nós temos uma inversão. A brisa é terrestre, ou terral, é o ar que se desloca do continente em direção ao oceano. Show? Então, isso é importante. A gente tem elementos como, por exemplo, a temperatura, como, por exemplo, a altitude, que vão gerar modificações na pressão atmosférica, e a partir disso, nós temos o vento, o ar se deslocando, que nós chamamos de vento. Pode ser aqui na forma de uma brisa, pode ser na forma, né? E aí, para entender, por exemplo, os climas brasileiros é importante, na forma de massas de ar, né?
Enfim, isso aqui, brisas, massas de ar, são tipos de vento que nós temos, tá bom? Show de bola? Bom, vamos adiante um pouquinho? Vamos lá. Eu vou continuar aqui, e eu trouxe esse desenhito, né? Vamos deixar ele aqui bonitinho, perdendo cabelo. E aí, o que acontece? Chuchu, primeira coisa, a gente falou ali em altitude, a gente falou em temperatura, mas tem um outro elemento importantíssimo que também influencia na questão da pressão atmosférica, que é a latitude. Se o Miguel tivesse dado o nome da cachorrinha dele, em vez de Puma, de Tude, ele poderia dizer assim, latitude. Tá? Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Dá uma olhadinha. Eu coloquei aqui o nosso mapa. Essa linha pontilhada que eu marquei com a linha vermelha aqui é a linha do Equador, né? Tá aqui, ó, 0 grau de latitude. E nós temos aqui uma temperatura... vou colocar em vermelho, né? Vamos colocar quente, hot, em vermelho. Regiões de baixa latitude, ou seja, próximas à linha do Equador, tem temperaturas elevadas. Temperaturas elevadas. Ok? Beleza. Áreas de baixa latitude, temperaturas elevadas. É mais quente. As áreas de maior latitude, portanto, próximo aos polos norte e sul, nós temos áreas com temperaturas baixas. Temperatura baixa aqui, vou puxar um pouquinho para cá, e aqui no Polo Sul, né, temperatura baixa também, ok? Certo? Bom, se a gente voltar ao que a gente discutiu antes, né, percebam, a latitude, ela implicou em variações da temperatura, beleza? Mas a gente viu o que antes? Que a temperatura gera modificações da pressão atmosférica. Então, eu posso afirmar o seguinte... Áreas polares, Polo Sul e Polo Norte, são áreas que vão ser marcadas por baixa temperatura, portanto, alta pressão. Certo? Ou áreas anticiclônicas. As áreas de alta pressão, repara o que a gente falou antes aqui, ó. As áreas de alta pressão são áreas dispersoras de vento. Áreas de baixa pressão são áreas receptoras de vento. Então, aqui, nas regiões polares, o ar está saindo, um ar frio. Esse ar frio nós chamamos do quê? Massas polares, né? Quando a gente está vendo ali a previsão do tempo para o Brasil, e a moça da previsão diz assim, ó, o cara da previsão diz assim, uma massa de ar frio se aproxima da região sul do Brasil, trazendo instabilidade e queda na temperatura. À medida que essa massa polar avança, ela vai gerar chuvas e queda da temperatura, ao longo do estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, e assim ela vai. Cara, é isso. É o ar frio vindo do polo. Nós chamamos esse ar frio de massa polar atlântica. E ela vem provocando chuvas e vem provocando queda de temperatura. O Rio Grande do Sul, cara, conhece muito bem a MPA, né? Santa Catarina, Paraná... 2020 foi um ano de uma forte incursão polar, uma massa de ar muito fria que chegou a baixar a temperatura no Mato Grosso, Rondônia e por aí vai. Então lembra dessa dinâmica da massa polar, beleza? Vamos lá. Fora isso, o que a gente tem para lembrar aqui? Essa linha que eu fiz aqui de variação da latitude, eu transpus ela para cá. Repara, de 90 norte para 90 sul, 90 norte, 90 sul, beleza? E essa região, essas regiões polares de altas latitudes, são áreas mais frias, portanto, alta pressão atmosférica. Show. Agora, se eu tenho uma temperatura mais elevada na região equatorial, eu tenho a formação de uma área de baixa pressão. E aí, por que eu trouxe essa cordinha vermelha? Essa área de baixa pressão, ela tem um nome especial. A gente vai chamar ela de zona de convergência intertropical, papai. Olha aqui, zona de convergência intertropical. Mas o que foi que eu te falei, meu amor? Que as áreas de baixa pressão recebem ventos. Então, os ventos convergem, eles se direcionam para as áreas de baixa pressão. Show de bola? Então, zona de convergência, essa aqui, ó. O detalhe é que essa zona de convergência, ela tende a ir mais para o norte,
quando é verão no hemisfério norte, ou ela tende a vir mais para o sul, quando é verão no hemisfério sul. Ela não é fixa. A zona de convergência intertropical não é a mesma coisa que linha do Equador, ok? Ela vai ser móvel de acordo com o hemisfério que é verão, ela vai ou para o norte ou para o sul. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, digamos, Chuchu, vamos colocar aqui, ó. Aqui, o teu olhar, tu aqui, teu olhar é a radiação solar. Se eu tenho esse momento aqui, ó, em que a radiação está batendo perpendicularmente no trópico de Câncer, no hemisfério norte, verão para o hemisfério norte e inverno para o hemisfério sul. Nessa configuração aqui do movimento de translação, a zona de convergência estaria assim, sendo, ela vai migrando em direção ao norte. E isso determina, por exemplo, a questão do clima tropical aqui na região central do Brasil. O clima tropical na região central do Brasil é marcado pelo quê? Verão chuvoso, inverno seco. Muito em função da zona de convergência. Moça da Libras aí, tá de boas? Tá show aí? Então tá de boas. Foi, tá? Vamos lá. Aí o que eu fiz aqui, esse esqueminha aqui do lado? A gente tem, olha só, área de baixa pressão, certo? A gente tem baixa pressão aqui e essa área de baixa pressão é uma área de convergência, não é? Os ventos estão vindo para cá. Então eu vou colocar o seguinte, olha só. Temos aqui os ventos vindo do hemisfério norte e os ventos vindo do hemisfério... Peraí que eu fiz errado no meu desenho aqui. Ué, tá aqui, exato, deu certo. Tá? Do hemisfério sul. Eles vêm tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Vou colocar eles aqui do lado, ó. Esses ventos estão vindo para cá. Eles vêm em direção à região de baixa pressão, que é uma área de atração, né? De captação de convergência dos ventos. Esses ventos têm nomes importantes que tu não pode esquecer. Chuchu, lembra? Ventos alísios. São ventos que convergem para a região equatorial. Show? E aí esses ventos vão encontrar uma área de baixa pressão e eles vão ser carregados para onde? Vão ser carregados para as maiores altitudes. Porque baixa pressão, o que a gente viu? O ar tende a subir. Só que ele sobe, ele vai perdendo temperatura, porque quanto maior a altitude, mais frio. E aí o vapor d'água carregado por essa área de baixa pressão vai começar a gerar o quê? Precipitações, chuvas. Nós temos aqui uma chuva específica, é a chamada chuva convectiva. Muito comum na região norte do Brasil. Pessoal aí que tá assistindo aí nosso Preparadão, né, 2020, tá ligado. Cara, final da tarde, ali na região, no estado do Amazonas, Roraima, tal, o final da tarde marcado normalmente por uma chuva torrencial rápida. Essa dinâmica que a gente está falando aqui. Esse ar converge para a região equatorial, para a zona de convergência, se eleva, forma nuvens, chuvas intensas, chuvas convectivas. Elas são quase que diárias, rápidas, mas bem fortes, tá? Beleza? Agora tem um detalhe importante para a gente terminar isso aqui. Chuchu, esse ar, quando ele subiu, ele vai esfriar e ele vai descer. Ele desce na forma de alta pressão. É um ar frio e seco. Aonde que ele desce? Presta atenção aqui. Amor da minha vida, ele vai descer mais ou menos 30 graus de latitude norte, mais ou menos 30 graus de latitude sul. Por que isso é importante? Regiões equatoriais são muito chuvosas. Região norte do Brasil, floresta amazônica, tu tem ali uma região extremamente chuvosa. Essa dinâmica que a gente está falando é em grande parte responsável por isso. Latitudes de 30 graus norte e sul vai ser responsável, por exemplo, pela formação de desertos continentais. O deserto do Saara, o deserto do Kalahari, né? O deserto, por exemplo, de Gibson, na Austrália, são desertos continentais. Formados pelo quê? Porque o ar frio está descendo seco nessas latitudes. Todos esses desertos que eu citei e outros, eles vão se formar onde? Próximas latitudes de 30 graus norte e próximas latitudes de 30 graus sul. Show? Beleza. Agora, tem um ponto importante para a gente fechar nossa aula aqui, que é o seguinte. Na região equatorial,
eu tenho a formação de ciclones tropicais. Ó, ciclone. Se é ciclone, é área de baixa pressão. Ciclones tropicais vão se formar onde? Sobre a região oceânica. Aqui, ó. O Atlântico Norte, por exemplo, né? A gente tem um ciclone tropical. Ele vai se formar mais ou menos aqui assim. E ele tende a fazer esse movimento. No hemisfério norte, no sentido horário. Vai fazer isso aqui, ó. Né? Lembrando, 2020 foi um ano marcado por uma temporada de furacões, que é o nome dado aos ciclones tropicais aqui no Atlântico Norte, extremamente intensa. Bateu recordes. Aqui, olha só, no Pacífico, movimento, se é no Pacífico Norte, sentido horário. Se é no Pacífico Sul, sentido anti-horário. Mas a gente vai ter ciclones tropicais se formando no Oceano Índico, no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, cada qual recebe um nome. Ciclones tropicais formados no Atlântico recebem o nome de furacão. Ciclones tropicais formados no Pacífico recebem o nome de tufão. E aí vão bater ali, vão atingir Japão, Filipinas, Austrália e por aí vai. Show de bola? Bibizinha, fechou, minha flor de maracujá? Estamos de boas? Bibi? Bibi? Alô, Bibi? Não te escuto, Bibi. Bibi, cadê você, mulher? Deixa eu ver. Tensão, momento de tensão. Querem que eu dê mais aula? Eu fico aqui a tarde inteira. Ha! Alô, Bibi? Não te escuto. Bom, chuchus, enquanto isso, vamos lá, olha só. Eu sei que tem uma pergunta aí para ser feita para mim pelo desafio bate-pronto, né? Enquanto o pessoal tá a moça aqui da Libras tá perdida que nem eu, né, moça? Bom, mas olha só, vamos lá, vamos dar vazão. Aí, Bibi, aí chegou. Não, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu tava comendo. Aí, não acredito. Juro. Mas, Chuchu, mano, muito massa sua aula, velho. Muito massa. Galera comentou demais, dizendo que tava amando demais. Não é à toa que a galera pira nas suas aulas, são muito divertidas. Pra finalizar, vamos convidar um aluno, então, pra fazer uma pergunta? Manda. Fala aí, Gabriel! Opa, pessoal, eu sou o Gabriel Ribeiro de Itaquaquecetuba, tenho 17 anos. E a minha pergunta é mais ou menos a seguinte. Existe algum documento ou alguma organização que eu preciso ficar de olho na hora do Enem que fale sobre problemas climáticos? Ô, Gabrielzinho, com certeza, meu chuchu, com certeza. Olha só, a gente tem organizações importantes, como, por exemplo, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, que trabalha, né, com os estudos aí em relação ao aquecimento global e tal, né? E eu vou citar aqui 3 pontos que eu acho bem importantes, relevantes pra caramba, para lembrar para a prova do Enem. Primeiro é o Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal é de 1987. Ele é antigo pra caramba, tá? Vocês nem eram nascidos ainda. A maioria, eu já. E o Protocolo de Montreal, ele foi um protocolo internacional que tinha como objetivo reduzir as emissões de CFC, clorofluorcarbono, que é um gás criado em laboratório, um gás artificial que prejudica consideravelmente a camada de ozônio. E a partir do Protocolo de Montreal, as emissões de CFC caíram vertiginosamente, tanto que nós temos uma recuperação gradual da camada de ozônio. Outro ponto importante, né, e aí são 2 na forma de 1, que é o Protocolo de Kyoto, de 1997, que tinha como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa exatamente para atenuar ou diminuir os efeitos do aquecimento global. O fato é que o Protocolo de Kyoto não teve um resultado esperado, né, e em 2015... começou a ser organizado, melhor, foi assinado o Acordo de Paris, um novo protocolo que vem a substituir o Protocolo de Kyoto, tá? O fato é que o Acordo de Paris, quando ele foi assinado em 2015, ele foi ratificado pelos Estados Unidos, lá no governo Obama. E os Estados Unidos assinou, que não tinha assinado o Protocolo de Kyoto, né? Mas o Acordo de Paris os Estados Unidos assinou. Em 2017, o presidente Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Entretanto,
mudança governamental nos Estados Unidos, há uma tendência, ao que tudo indica, que o novo presidente daquele país, lá o Biden, ele tende a voltar à política ambiental do Obama. Então, talvez os Estados Unidos volte a participar do Acordo de Paris. Tudo isso para tentar atenuar ou mitigar o máximo possível o aquecimento global. Tá? Esses três são fundamentais, meu chuchu. Boa? Obrigada demais pela participação, Gabriel. Tenho certeza que o Chuchu tirou a sua dúvida. E aí, você prestou atenção em cada detalhe? Não adianta mentir, porque chegou a hora do desafio Bate Pronto! E pra quem ainda não tava com a gente, a parada é a seguinte, rapaziada. Pega o celular e mira aqui no QR Code pra participar. O professor Chuchu vai fazer 2 perguntas sobre o tema que ele acabou de falar. E a gente vai responder pela plataforma. Os profs também estão participando indiretamente desse desafio, rapaziada. Mas eles são testados através de vocês. O professor que tiver a maior porcentagem de acertos em suas 2 perguntas será eleito o mestre dos mestres. Aquele cara que arrebenta na arte de passar o conhecimento. No final da nossa live, a gente diz quem é o vencedor. Ô Chuchu, vem pra cá desafiar, rapaziada! Bora! Vamos lá, primeira pergunta, vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta, tá aqui ela, tá? Já coloquei aqui, vamos lá. O pessoal pode ir entrando aí no nosso aplicativo aí para responder. E a pergunta é a seguinte: é possível afirmar que a latitude e temperatura média anual são elementos inversamente proporcionais? Quero lembrar aqui que o Miguel falou nessa questão de proporcionalidade, né? E aqui eu estou dizendo o seguinte: latitude e temperatura média anual são elementos inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Obviamente, Chuchuzinho maravilhindo, mas bem capaz, não. Chuchu, são inversamente proporcionais, sim ou não? E aí, rufam os tambores e a resposta é... Opa, errei o mouse aqui. E a resposta é... Obviamente, meu Chuchu, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a latitude, ou seja, mais próximo dos polos, 90 graus, menor é a temperatura média, vai ficando cada vez mais frio. Olha aí. Chuchu, não pode errar, porque eu quero levar esse caneco para casa. Eu quero ser o mestre dos mestres. Vamos lá, ajuda eu te ajudar. Próxima pergunta? Bora. Próxima pergunta tá aí na tela já, ó. A ocorrência de ciclones tropicais, acabamos de falar, está diretamente relacionada às elevadas temperaturas em regiões continentais de baixas latitudes. Sim, salabim, bim, bim, ou... Isso é fake news, Chuchu! Atenção na pergunta, que tem um detalhe ali que é crucial, hein? Vou ler de novo. A ocorrência de ciclones tropicais está diretamente relacionada às elevadas temperaturas em regiões continentais de baixas latitudes? Vai lá, responde. Responde? Vai, responde. E eu lamento avisar que quem colocou sim, salabim, bim, bim, caiu na pegadinha do malandro. Ai, papai, Chuchu, olha só. Ali na pergunta falava o seguinte: os ciclones tropicais estão diretamente relacionados às elevadas temperaturas em regiões continentais. Não. Te liga aqui, olha só. Vou voltar aqui só para ilustrar. Ciclones tropicais só acontecem em áreas oceânicas. É só sobre o mar. Porque eu tenho a alta temperatura aqui que vai evaporar muita água e vai tornar a tempestade aqui gigantesca, formando então um furacão, tá? Trouxe aqui um exemplo, olha uma olhadinha aqui, ó, para ter esse fenômeno aqui, Chuchu, só sobre o oceano. E ali na pergunta dizia o seguinte: regiões continentais. Não! Então tá errado, tá? Qual é que é o detalhe? Eu trouxe essa questão porque tu tem que ficar muito ligado na hora da tua prova. Tu tá estudando, tá te preparando, não vai ser num deslize, numa rateadinha ali que tu vai errar uma questão.
Tá bom? Bibi, contigo, minha flor.